Salve, salve família, aqui é Claudísio Andrade, DDI Podcast. Hoje nós estamos aqui em mais um bate-papo. Desde já eu quero agradecer ao Papai do Céu por tudo que ele tem nos proporcionado, agradecer a você que tem nos permitido todas as semanas, adentrarmos em seu lar. Cada história que vem aqui, cada personalidade marcante que faz parte dessa bancada, inspiram vidas, As nossas vidas são inspiradas, impactam de certa forma a nossa sociedade como um todo. E hoje nós temos o prazer de termos aqui uma delegada, isso mesmo, que tem marcado história, isso, aqui no estado de Alagoas. Estou aqui com a doutora Ana Luísa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, é um prazer estar aqui no seu podcast, que é tão conhecido, que traz tantas pessoas com histórias tão relevantes aqui para o nosso estado de Alagoas. Coisa boa. Doutora, ainda que saibamos quem são os convidados que aqui vêm, mas eu quero ouvir da senhora. Quem é a doutora Ana Luísa? Uma pergunta difícil. Bom, Ana Luísa, eu sou pernambucana, estou aqui em Alagoas há mais de 20 anos, me formei em Direito na Universidade Federal de Pernambuco e sempre gostei muito da área de Ciências Criminais, de Direito Penal. E durante a minha graduação, eu tinha interesse em seguir carreira nessa área e terminou que após a minha conclusão de graduação, eu teve o concurso público aqui para delegado e delegada de Alagoas, logrei êxito, vim e me apaixonei por Alagoas. Tanto é que eu brinco que nós, pernambucanos, temos uma mania de achar que tudo lá é maior. O Galo da Madrugada é o maior espetáculo de carnaval aberto. A questão de Fazenda Nova é o maior espetáculo a céu aberto, mas nada se compara à Orla de Maceió, nada se compara aqui a Alagoas. Então, eu me considero alagoana e sou, inclusive, maceiense com título de cidadã honorária. E me apaixonei aqui pela terra e me apaixonei também pela função, pela minha atividade policial. Eu gosto muito de ser delegada de polícia, me identifiquei com a profissão e tanto é que estou aí na labuta diária há mais de 20 anos. Como foi a inspiração para fazer o curso de Direito, Tem alguém da família que já exerce algum cargo jurídico? Fez alguma faculdade? De onde veio a inspiração? Olha, não veio, ninguém na minha família exerceu atividade na área do direito, atividade jurídica. Veio realmente porque eu gostava da área da leitura, gostava de português, gostava de literatura. Interessante que durante um tempo, até o meu segundo ano do ensino médio, eu queria fazer jornalismo. Olha, quase fiz, inclusive fiz de teste no vestibular no segundo ano. Porque eu gostava muito e gosto muito de escrever. Mas aí no terceiro ano me identifiquei com a atividade da questão das atividades jurídicas, das ciências criminais e terminei ingressando na graduação de Direito, mas nunca tive ninguém da família especificamente nessa área. Mas não me vejo fazendo outra coisa. Qual era a cidade que a senhora nasceu? Nasci em Recife. Em Recife mesmo, Nasci capital? Em Recife mesmo, capital. Ainda tem um pouco do sotaque, Apesar de estar aqui há mais de 20 anos, como vou ali frequentemente visitar a família, ainda carrego um pouco do sotaque. E aí, como foi a infância da senhora lá em Recife? A minha infância foi boa. Vivia com meus pais, tinham duas irmãs e eu gosto muito de trazer isso porque eu atuo no enfrentamento à violência contra a mulher e somos uma família matriarcal. Minha mãe separou logo cedo do meu pai e somos 3 mulheres, 3 irmãs. A minha mãe vivia também com a minha avó, veja, a minha avó paterna, após a separação, ela tinha tanta ligação com a gente que continuou vivendo com a minha mãe e com as mulheres. Então, eu sou fruto aí de uma família de mulheres fortes. E eu tenho um exemplo muito forte da minha avó materna, que ela mora no interior, ela é da Paraíba. E depois de 40 anos, ela resolveu fazer uma graduação, se formou, foi professora, enfim. Então, são mulheres ali que aguerridas, que têm realmente um desempenho muito forte nas famílias, na vida de tantas pessoas. E assim que tem que ser. Quais foram as dificuldades no curso de Direito na época da senhora? As dificuldades são aquelas dificuldades normais, A questão de você se dedicar. Para mim, eu sempre tive a vontade de fazer a graduação na Universidade Federal de Pernambuco, por ser uma faculdade ali junto do Lago São Francisco de São Paulo, que tem uma história muito forte no direito, e a Casa de Tobias Barreto, que tem uma história fortíssima nas áreas das ciências jurídicas. Então, meu foco era conseguir passar ali. E claro que tem uma dificuldade, porque são professores exigentes, mas eu me identifiquei logo no início e, como eu disse, gostava muito da parte do direito penal e ali, para mim, foi uma época muito prazerosa, A parte nossa, da juventude de estar ali naquela graduação realmente é muito boa. E gosto efetivamente da parte da leitura, tanto é que eu não parei de estudar, mesmo estando aqui em Alagoas, exercendo atividade policial. Eu fiz um mestrado em Direito Público aqui na UFAL, já na Universidade Federal de Alagoas, e estou finalizando um curso de doutorado também
na Universidade Federal de Alagoas, porque eu gosto da atividade acadêmica, eu gosto de dar aula. Parei durante um período, porque a minha atividade ainda é muito pesada, né? Eu tenho uma filha pequena ainda tem essa questão da mulher de ter uma tripla jornada, mas eu gosto muito da atividade acadêmica. Quando a senhora se formou, curso de Direito, pensou em advogar, não? Não pensei em advogar. Olha, eu já pensei em ingressar e fazer logo concurso público. Pensava ou no Ministério Público ou na polícia mesmo, mas aí terminou que, por coincidência, abriu esse concurso aqui para Alagoas e eu fiquei e não me interessei mais em fazer um outro concurso público. Mas já passou de primeira? Passei de primeira aqui em Alagoas. Que ano foi? Eita, foi em 2002 o concurso. 2002. E aí, como foi a realidade? A senhora, estudante, faz um concurso, passa e agora se torna delegada de polícia. Para a família, como foi a notícia, como foi essa nova realidade? A família já sabia que eu gostava da área penal, mas por ser em Alagoas, por haver aquela questão, havia um certo coronelismo, na verdade, que a gente sabe que na prática não é bem assim, mas havia um certo receio. Mas aí eu disse, não, já vou para Alagoas. Ficaram contentes porque era o início de uma atividade profissional. Minha mãe, assim, vai sair de casa, né, mas aí ela vai seguir o caminho dela. E a questão assim, da atividade policial em si, da polícia, é claro que no início há um certo estranhamento por sermos mulheres. Já havia outras mulheres delegadas de polícia, claro que sim, mas há um preconceito muito forte. E eu já passei por diversos setores na polícia. A primeira delegacia que eu passei foi a Delegacia de Crimes contra a Criança, que é um assunto até um tanto pesado, porque são casos, né, reiterados de violência contra crianças, de estupro, às vezes cometido, ou na maioria das vezes, pelo pai, pelo padrasto. Mas o setor que eu fiquei mais tempo foi a DEIC, que hoje mudou o nome, é DRACO, né, que é a Divisão Especial de Investigação em Capturas. Eu fui a primeira mulher a assumir a seção de roubo a banco da DEIC. E há um estranhamento muito forte da mulher exercer aquele tipo de atividade profissional. E eu lembro que quando eu assumi a DEIC, eram mais de 100 policiais, eram mais de 110, e mais de 100 eram homens. E as poucas mulheres que estavam ali exerciam função administrativa, função cartorária. E lá vem aquela mulher, eu era mais nova, né? Uma mulher nova liderando um grupo tido como de elite, que é um grupo operacional. Então, há um preconceito da mulher em exercer atividade profissional, atividade ostensiva, digamos assim. Isso é o maior problema. E eu acho que o maior preconceito reside na liderança. Então, há um machismo muito forte da mulher exercer aquela atividade de liderança. Porque se a gente for pensar, o que é que me difere de um homem para colocar um coturno, pegar um fuzil e comandar uma operação? A única diferença minha para o homem é a força física. E hoje, inclusive, tem mulheres com mais força física do que muitos homens por aí. Então, durante muito tempo, se associou a coragem à força física. E não é bem assim. Então, a gente termina, nós mulheres, temos que trabalhar mais do que os homens para mostrarmos que somos capazes. E eu trabalhava ali, fazia uma tripla jornada na época da DEIC, mas isso é importante porque a gente, de alguma forma, abre caminhos para tantas outras mulheres para exercerem funções que durante tanto tempo foram predominantemente masculinas. E a polícia é assim, durante anos, durante décadas, ela foi predominantemente masculina. E ainda tem esse resquício masculino muito forte, mas bem menos do que era antigamente, ou bem menos do que era quando eu entrei aí há mais de 20 anos atrás. E é justamente esse ponto que eu queria tratar com a senhora, sobre a realidade do passado e a realidade atual na polícia, em especial a Polícia Civil, e a senhora que atua como delegada. Isso, a diferença primeiro é essa redução da carga de preconceitos que tem, porque na verdade eu considero que é um estranhamento por mulheres exercerem atividades que durante tanto tempo foram dominadas por homens. As mulheres também precisam, aí é importante, um fato relevante a citar, ela precisa também ocupar cargos de liderança, porque de nada adianta falar, mas a mulher está ocupando mais espaços. Mas nos espaços de poder ainda são dominados por homens. Mas na polícia isso vem sendo reduzido, especialmente o estranhamento de mulheres exercerem atividades operacionais. Isso se traduz também até nas estatísticas, nos indicadores. Se a gente for pegar o percentual de delegadas de polícia, nós ficamos em torno de 20%. Houve um concurso público recente, que foi até no ano passado, que entraram 50 delegados e delegadas de polícia, o percentual fica em torno de 20%, mas a diferença maior é em escrivães, então tem um pouco mais de mulheres escrivãs do que em comparação com agentes e delegados. Mas isso também reproduz uma questão do estereótipo, né? Porque o escrivão exerce mais uma função cartorária, né? Aquele policial que está ali sentado, exercendo função cartorária, e não o policial que vai à rua. Então, a gente espera que outras mulheres, né, que estejam aqui ouvindo o seu podcast
mulheres que estão se formando em direito, que tenham, que gostem de fato das ciências criminais, que gostem do direito penal, que tenham interesse, quem sabe, em outros concursos públicos também prestar e ingressarem para serem delegadas, para serem agentes de polícia, investigadoras, porque a gente precisa da participação feminina nos espaços de poder, especialmente nesses que ainda, pelo menos do ponto de vista quantitativo, né, ainda são muito masculinos. A gente gravava aqui com a doutora Camila Paiva, né, primeira coronel mulher, né, do estado de Alagoas. Grande abraço à doutora Camila Paiva. E ela falava sobre a dificuldade, né, no curso de formação, a dificuldade na atuação e uma luta que ela enfrentou, e hoje ela é voz de muitas mulheres, né? Hoje ela faz um trabalho belíssimo. Grande abraço, doutora, né? E foi por meio dela que ela indicou a senhora para já. Era para estarmos aqui há muito tempo. É verdade. Mas graças ao Papai do Céu, deu certo da gente estar aqui. E ela falava sobre a realidade. E eu também, em off, falava com a senhora. Quero aqui desde já mandar um abraço para a dona Nena, né? Grande empresária arapiraquense, supermercados 15 de novembro. E ela falava da realidade da mulher, que muitas das vezes a sociedade como um todo, às vezes, não aceita determinados cargos, determinadas posições. E a dona Nena falava que, na época, a primeira empresária arapiraquense, quando ela ia vender, era querosene. As pessoas olhavam para ela de forma torta, porque pegava os galões lá e ela pegava com a força física. E assim, muitas das vezes as pessoas não dão a credibilidade, a sociedade em si não dá a credibilidade real, porque fazem comparações que são muitas das vezes comparações mesquinhas, né? E na verdade, a mulher, ela pode e deve assumir o posto que ela sim quiser, né? E a gente tem visto aí, em Alagoas, muitos casos de violência. E a senhora atua em defesa da mulher. Aqui a senhora, posso dizer, denomina tantos casos acontecendo residentes em Alagoas de violência contra a mulher. Vou fazer aqui um parênteses para mandar um beijo para minha amiga querida Camila Paiva. Beijo, minha amiga. E realmente ela também desbravou muitos espaços ali, especialmente no setor dela também havia uma hierarquia bem mais forte do que na Polícia Civil. E só fazendo um outro parênteses, isso aí está tão presente, a questão da necessidade da não invisibilidade da mulher ser tratada também na esfera da segurança pública, que vejam esse distintivo aqui, policial meu, que tem o nome delegada. Eu estou na polícia há mais de 20 anos e apenas esse ano que a gente conseguiu ter o nome delegada, porque até o ano passado era delegado. Porque se alegava, mas o cargo é delegado, mas eu sou delegada, mulher. E isso para mim é importante porque isso é uma questão de pertencimento. Eu não me sentia incluída no nome delegado. E muitos acham que é uma besteira. Até tinha um colega meu que dizia, mas já vem a Ana Luísa de novo falar dessa bobagem desse distintivo. Mas será que ele usaria o distintivo com o nome delegada? Ele não usaria. Isso é muito simbólico, porque em algum momento isso termina perpetuando a invisibilidade das mulheres. E a gente precisa também estar numa questão de pertencimento. Então, vejam, são pequenas coisas que a gente precisa até lutar com relação a isso também para angariar espaços, especialmente na segurança pública. Hoje a gente vê aí casos corriqueiros de violência contra a mulher, né? Tem blogueiro que pisa na bola e acaba fazendo coisas erradas contra a mulher. Tem aqueles empresários que muitas das vezes, por ganhar mais, acham que tem poder sobre a mulher. E tem aqueles, às vezes, que até de classe baixa também, que acham que só pelo fato de ser homem podem agredir a mulher. E isso tem acontecido com grande reincidência no estado de Alagoas, em alguns pontos. Quais são as medidas que estão sendo tomadas, doutor, em relação a essas situações? Na verdade, isso vem acontecendo em Alagoas, vem acontecendo no Brasil inteiro e vem acontecendo no Ocidente, porque tem havido uma persistência muito forte de discursos, infelizmente, discursos misóginos, especialmente recentemente, que colocam a mulher numa situação de inferioridade. E a gente precisa tratar com relação a isso, porque só assim a sociedade precisa participar ativamente, porque só assim a gente vai conseguir reduzir efetivamente os indicadores de violência contra a mulher. E você, como você bem colocou, os indicadores são muito grandes. Recentemente saiu pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eles fazem pesquisas anuais, e o Brasil tem indicadores muito altos de feminicídio. Nós somos o 5º país do mundo que mais mata a mulher. E veja, o feminicídio é a mulher morrer pelo simples fato de ser mulher. Isso é muito grave. Então, a gente precisa, enquanto sociedade, discutir com relação a isso, porque só assim a gente vai conseguir, em algum momento, sei lá, comemorar o feminicídio zero, como o Ministério da Mulher quer,
A gente ainda está anos-luz de acontecer isso, mas a gente precisa, enquanto sociedade, trabalhar e mudar esse discurso misógino que, infelizmente, ainda é muito forte. Aqui em Alagoas nós temos, ainda bem, um delegado-geral que tem uma sensibilidade muito grande com relação ao enfrentamento à violência contra a mulher, e nós temos tido uma estrutura muito melhor para atuar nisso. Vejam que nós tivemos pela primeira vez a criação de uma delegacia da mulher com funcionamento 24 horas, em Maceió. Aqui em Arapiraca, logo em seguida, também essa delegacia funciona 24 horas. E para a gente que lida cotidianamente com esse tipo de ocorrência, percebe como é importante, porque a maioria dos crimes de violência ocorre no período noturno ou nos finais de semana, quando o homem chega em casa, às vezes com a desculpa da bebida alcoólica, que não é desculpa para se bater em mulher, e termina cometendo a violência. E era exatamente naquele período que a delegacia da mulher estava fechada, não que não houvesse atendimento, era feito na central do flagrante, mas a mulher, na maioria das vezes, precisa daquele atendimento qualificado, né, com profissionais capacitadas, para não reproduzir a carga de estereótipos que acontece muito forte nesse tipo de ocorrência. Então, hoje a delegacia funciona 24 horas e isso repercute nos números. Vejam que nós tivemos um aumento muito grande. Eu fiz uma pesquisa agora recente no setor de estatística e análise criminal da Polícia Civil. E no primeiro semestre nós tivemos um aumento de mais de 30% de requerimentos de medidas protetivas de urgência em comparação com o ano passado. Isso demonstra duas coisas. Demonstra, primeiro, que as mulheres estão mais confiantes nos órgãos de segurança pública, estão procurando a polícia, porque a violência contra a mulher ela sempre existiu, às vezes em maior ou menor medida. Mas hoje o que acontece é uma maior procura e demonstra também a atuação efetiva da Polícia Civil. O ano passado nós prendemos mais de 2.000 agressores de mulheres, homens que batem em mulheres. Então foi o maior percentual, foi o maior número de agressores presos em todos os tempos no estado de Alagoas. Então, a polícia ela vem cumprindo com êxito a sua função repressiva. Mas é preciso a gente ter uma compreensão muito grande que o problema da violência contra a mulher não é um problema tão somente de segurança pública. Ele é um problema que vai muito além disso. Porque vamos imaginar que boa parte dos crimes se dá dentro de casa, que é um local que, via de regra, a polícia não pode adentrar. Eu só tomo conhecimento de uma violência contra a mulher se aquela notícia, crimes, é chegada à polícia, ou por vizinhos, ou por familiares, ou pela própria vítima. Então, daí a compreensão da sociedade e, de uma vez por todas, entender que mulheres e homens têm direitos iguais. Só assim a gente vai, de fato, trabalhar verdadeiramente no enfrentamento à violência contra as mulheres. Doutora, tem uma dúvida. Existem situações em que as mulheres, às vezes, ela tem medo por conta que a figura paterna ali, às vezes ela tem medo de não conseguir sustentar a sua casa, às vezes ela tem medo até da sua própria vida. E aí os vizinhos sabem. E se os vizinhos denunciarem? Quais são as medidas que são tomadas? E se ela negar? Como é que funciona? É importante e interessante a gente dizer que recentemente eu tinha ouvido muitos discursos dizendo mas a Lei Maria da Penha é inefetiva, ela não funciona. Eu acho isso até uma ação até irresponsável para a sociedade, porque a Lei Maria da Penha é uma das legislações mais avançadas de toda a América Latina, do continente europeu inteiro. Então, nós temos uma legislação avançada que, pela primeira vez, a gente enxerga de forma diferenciada a violência contra a mulher e ela é efetiva. Agora, claro que ela não tem como abarcar todos os casos de violência e nem todos os casos vai conseguir evitar 100%. Especialmente por essa persistência desse discurso ainda no Brasil ser um discurso extremamente misógino. E um dos dispositivos da Lei Maria da Penha é que ela prevê uma responsabilidade coletiva, ou seja, não é só minha enquanto delegada de polícia, não é só sua aqui, enquanto também participando, falando de um podcast tão importante, trazendo esse assunto à tona, mas é de toda a sociedade, é de todos e todas que estão aqui assistindo. Então, o vizinho que percebe que todos os dias aquela mulher apanha do companheiro, que ele grita com ela, que ofende, ele tem uma obrigação, no mínimo moral, de comunicar aquele caso à polícia. Vamos imaginar que a nossa omissão pode terminar dando causa àquela vítima no futuro sofrer um feminicídio. O síndico de um estabelecimento comercial, residencial, ele tem uma obrigação legal de comunicar aquele caso à autoridade responsável. Se ele não comunicar, ele pode incorrer, no mínimo, numa missão de socorro. Então, a gente tem que, enquanto sociedade, trabalhar e participar também desse enfrentamento. Não pode achar que só a polícia vai resolver, porque, como eu falei, o assunto vai muito além da segurança pública. Mas eu tenho medo que eu vou denunciar e daqui a pouco eles vão voltar e está tudo certo. Faça uma denúncia anônima, né? Nós temos hoje um canal 181, que é o Disque Denúncia da Secretaria de Segurança Pública. A pessoa não precisa se identificar, liga a qualquer momento
e de imediato esse 181, essa denúncia é encaminhada para a delegacia responsável, que vai mandar uma guarnição para averiguar aquele fato. A mulher tem medo de fazer uma denúncia, liga para 180, que é o Disque Denúncia, é o Disque Maria da Penha, que é um disque nacional vinculado ao governo federal, que também de imediato é encaminhado para uma delegacia responsável. Veja que hoje nós temos mecanismos que a mulher não precisa sequer procurar a delegacia presencial. Ela pode registrar o boletim de ocorrência de forma virtual, através da delegacia virtual, sem sair de casa. Existe um passo a passo no site da Polícia Civil, que ela entra no site pc.al.gov.br e já é de imediato encaminhado para o Cinesp, que é o site da delegacia virtual, e ela pode registrar o boletim de ocorrência e fazer o requerimento da medida protetiva de urgência sem sair de casa. O que não pode é não haver a denúncia. E voltando ao que você colocou, todos e todas nós temos que participar desse enfrentamento. A gente não pode achar, como aquele dito popular, né? Que durante muito tempo existiu que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, não. A polícia mete a colher e a sociedade inteira tem que meter a colher. A gente precisa mudar essa cultura que ainda é tão forte, infelizmente. No caso da agressão sendo configurada e eles tendo filhos, como é que fica essa questão da visita? Porque o agressor vê a vítima, mas tinha os filhos aí em questão. Como é que funciona? Essa é outra coisa também é importante a gente debater. Muitas mulheres, inclusive, alegam que não finalizam aquele relacionamento, que não saem daquele ciclo da violência. E aqui eu vou fazer um parênteses, porque a violência ela é um ciclo ou espiral da violência. Ela nunca começa num crime de grande intensidade, né? Imagina que eu conheço um rapaz hoje, na primeira semana ele me dá um soco tão grande que eu rolo no chão. É claro que eu vou terminar esse relacionamento. Então, a violência ela começa aos poucos. E a mulher está tão inserida naquele ciclo que ela não consegue sair por conta própria. Precisa da ajuda de terceiros. E a existência de filhos termina prejudicando isso mais ainda. E alguns ainda alegam, olha, se você se separar de mim, eu vou conseguir a guarda dos filhos, vou dizer que você é louca. São artifícios que muitos agressores, inclusive na violência psicológica, utilizam para fazer com que aquela mulher permaneça naquele ciclo da violência. Mas hoje nós temos ainda bem uma legislação forte e também juízes e juízas mais comprometidos. Pela primeira vez nós temos hoje o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero no âmbito do Poder Judiciário, que é obrigatório por todo o CNJ, todos os tribunais têm que seguir esse protocolo. Então hoje isso aí é observado também sob o ponto de vista da mulher. Então, claro que a decisão da guarda de filhos não fica a cargo da polícia, não é a polícia que vai definir, quem vai definir é o Poder Judiciário. É um outro processo que também não é um processo fácil, a gente sabe que não é, né? Que envolve vara de família, tudo. Mas o que eu digo às mulheres é que a questão de filhos não pode ser um empecilho para ela sair daquele relacionamento abusivo. A questão da guarda vai ser decidida pelo Poder Judiciário, que vai analisar, né, se oferece algum risco, um pai agressor, enfim. Mas o que não pode é a mulher, por conta de ter filhos, se recusar ou não registrar um boletim de ocorrência ou permanecer naquele relacionamento abusivo, achando que vai perder a guarda das crianças. Com relação à guarda, o princípio que vigora é o melhor interesse das crianças. Então, com certeza, o Poder Judiciário vai observar com todo o rigor necessário e definir como vai ser realmente de forma melhor para aquela criança ser definida a guarda. Quero aqui desde já também mandar um abraço para a doutora Lívia, grande defensora pública aqui de Arapiraca, que também atua em defesa da mulher. E a senhora tocou num ponto muito interessante, que além da agressão física, existe a agressão psicológica. E como é que se configura ou como é que se prova essa agressão psicológica? Porque muitas das vezes a mulher, ela sofre dentro de casa, às vezes o camarada ele não levanta a mão para ela, mas utiliza de artifícios de palavras que menosprezam, baixam a autoestima dela, e aí ele vai conseguindo ter o controle sobre aquela mulher. E como é que ela prova aí que ela está sendo tão abatida dia após dia e não tem coragem de enfrentar a vida? Essa tua colocação é importantíssima, porque hoje muitas mulheres nem têm consciência, nem têm compreensão de que estão sofrendo violência doméstica. E a Lei Maria da Penha prevê 5 tipos de violência doméstica. Então, a violência não é apenas aquela violência física que deixa uma marca no corpo. A violência pode ser a violência psicológica, que acontece hoje de forma muito reiterada, muito frequente. E vejam que recentemente foi incluído no Código Penal e hoje já é crime. Ela pode ser a violência sexual, que acontece também com incidência muito grande, não é, que é o estupro, que é a importunação sexual.
Pode ser a violência moral, que são aqueles xingamentos, é o homem que todo dia deprecia a mulher, que diz, olha, você não vale nada, né? Se você não estiver comigo, ninguém vai lhe querer. Isso também pode ser uma violência moral junto com a psicológica. E tem a violência patrimonial. Nós temos casos que a mulher é arrimo de família, ela sustenta a família e o homem ainda se apropria do cartão-benefício dela, achando que o dinheiro pertence a ele. Então, são 5 tipos de violência e a violência não se resume à violência física. E a mulher precisa ter a compreensão de que está num relacionamento abusivo. Eu gosto muito de falar, nós fazemos muitas escutas de mulheres e eu tenho um caso que eu sempre falo nas palestras, que foi uma mulher que chegou à delegacia e estava com um companheiro, e estava defendendo o companheiro, e aqui eu quero fazer um parêntese, a gente não pode culpar a mulher porque existe amor também nos relacionamentos abusivos, claro que existe amor, se não houvesse ela não estava com aquele companheiro, e a gente não pode culpar a mulher pelo fato de ela não conseguir romper aquele relacionamento, e ela defendia, dizia, delegada, não prenda esse homem porque eu amo, e existe amor realmente nisso, e eu perguntei a ela, o que foi que ele fez com você? E ela disse, ele não fez nada, ele só me jogou na parede. Então veja, na percepção dela, ela acha que aquilo é normal. Porque nós estamos em outra geração, mas as nossas gerações, das nossas mães, das nossas avós, foi educada a achar que era normal. E eu tenho certeza que se eu perguntar a cada um dos ouvintes aqui, das pessoas que estão assistindo, cada um vai ter um caso de violência doméstica. Ou porque viu o pai batendo na mãe, ou porque o pai bate até hoje, ou porque viu o avô batendo na avó, porque o avô trata a avó de forma desrespeitosa, ou porque está nesse momento vivendo um relacionamento abusivo, ou porque conhece um irmão, uma vizinha que sofre violência do companheiro todos os dias. Então é algo, infelizmente, que está na rotina de muitas famílias da nossa sociedade. E a gente precisa alertar com relação a isso, precisa romper esse paradigma, para de uma vez por todas entender que a violência é algo muito grave, que não é normal, e também passar para as mulheres a mensagem de que a violência não se resume à violência física. E você colocou também a questão da prova, é mais difícil, né? Porque na violência física você tem ali algo para se exibir, você tem uma fotografia, você tem um exame de corpo de delito que comprova a violência física, mas a psicológica pode ser provada através de laudos médicos. Vamos imaginar que a mulher está com transtornos psiquiátricos por conta dessa reiteração dessa conduta. Então, ela pode juntar laudos médicos, ela pode juntar testemunhas que presenciaram alguns atos ou que sabem como aquilo abalou a vida dela. E outra coisa importante, quem tem que provar é a polícia. Então, não é a mulher que tem que se preocupar em buscar ali um suporte probatório, em ter provas para conseguir responsabilizar aquele agressor. É a polícia que tem, através dos meios, né, de mecanismos que ela tem, para buscar provas e realmente compreender se de fato houve aquela violência psicológica. Então, a mulher que sofre isso, ela vai à delegacia, ela registra o boletim de ocorrência, ela faz a denúncia e, a partir daí, vai seguir um trâmite inteiro que a polícia vai buscar provas para realmente investigar, esclarecer aquele fato. Existe um certo preconceito e de forma machista, onde alguns tentam atribuir à mulher a sua vestimenta, o seu comportamento, e tentam, de certa forma, amenizar a culpa daquele que faz a importunação sexual ou assédio. Como é que a senhora vê esse comportamento social? É fruto também da nossa cultura extremamente machista, ainda pautada ali numa misoginia muito forte. É aquela história de dizer, olha, a mulher minha não sai com essa roupa, não sai de minissaia. E é interessante que isso acontece muito nos relacionamentos, nos namoros, e é sempre com aparência de cuidado. E a gente também, as mulheres, nós mulheres, fomos educadas a achar que é isso, ele me ama, isso aí, ele quer me proteger. Então começa com a roupa e diz, mas você está rindo tão alto, meu amor, ria mais baixo, mas porque você está tão... fala tão assim, tão efusiva, né? Seja mais discreta, e a gente vai ali se sujeitando àquelas exigências do nosso companheiro, achando que aquilo é cuidado. Na verdade, isso não é cuidado, isso é controle. Veja, a música, a poesia, o cinema romantiza o ciúme, como ciúme fosse sinônimo de amor. Então, ciúme não é amor, ciúme é posse, é controle, é noção de propriedade. E as mulheres precisam ter essa percepção. Então, se ele começa a controlar seus passos, a pedir a senha do WhatsApp, do telefone, a confirmar, a perguntar quem ela está curtindo, mas essa pessoa que você está curtindo no Instagram, quem é esse fulano?
e a gente vai cedendo, isso aí já é um indicativo muito claro ali de um relacionamento abusivo. Então, se ele começa a fazer isso, eu digo, você, mulher, corra, porque isso aí já é um sinal de alerta, isso aí ele já está compreendendo a mulher como se fosse posse, como se fosse propriedade dela. E nós não pertencemos a ninguém, a homem nenhum. Então, a mulher tem que ter essa compreensão, ela usa a roupa que ela quiser, ela pode sair de minissaia, de biquíni, isso aí não é desculpa para homem nenhum tocar no corpo dela sem consentimento. Eu gravei aqui com a coronel, né, Camila Paiva, e eu fiz a pergunta a ela, vou fazer a pergunta à senhora também. A senhora é muito bonita e jovem também, por sinal, e eu falei para ela, antigamente, quando ia-se para os forrós, né, tinha aquela cantada, né, aquele piscar de olho. Como saber o limite de, passou do limite aqui e não passou do limite? A senhora é uma mulher e ninguém melhor que a senhora na posição de delegada para falar aqui para quem está nos assistindo. Existe um limite para cada situação. Qual é o limite? Para aí não adentrar numa importunação sexual ou no assédio sexual. Isso é interessante. Primeiro vamos entender que o crime de importunação sexual não é um crime bem recente, está no Código Penal desde o ano 2018. E é interessante que alguns homens também perguntam isso, mas eu digo que eles claramente têm a compreensão do que é ali, do que é permitido, o que vai além. Então vamos imaginar, está no forró, então, no São João aí acabou há pouco tempo, né? É claro que isso aí, muitos perguntam, mas isso aí não pode mais haver flerte, não pode haver paquera. É claro que pode haver flerte, é claro que pode haver paquera, isso aí não é proibido. O que a gente não aceita, o que não se pode aceitar enquanto sociedade, é o homem, por exemplo, tocar numa parte íntima da mulher sem consentimento. Então, o crime de importunação sexual ele é muito claro, né? Aquela prática de um ato libidinoso, ou seja, um ato de natureza sexual, sem o consentimento da vítima. Então, a palavra principal aqui é consentimento. Então, o fato da vítima estar de minissaia no forró. Ele chega, se aproxima, vamos dançar, ela diz não, não é não. Aí muitos dizem, mas ela disse um não querendo dizer um sim, ou não existe, né? Então, se ela falou não, é não. E existem tantas mulheres naquele forró, porque ele vai justamente querer insistir para aquela mulher que está dizendo que não quer dançar forró com ele. Busca uma outra pessoa. Então, essa questão da importunação sexual, a palavra que a gente tem que considerar é consentimento. O que ultrapassou aquilo ali pode ser considerado crime. E a roupa que a mulher está vestindo, ou no forró, no São João, ou seja, em qual local for, em hipótese alguma, permite, sujeita que aquele homem ache que tem o direito de tocar no corpo dela, porque o corpo pertence a ela. Então, eu acho que essa compreensão aí também cabe muito ao homem, porque ele sabe quando a mulher está afim ou não está afim. Então, se ela diz que não quer, procure uma outra pessoa que, de fato, queira dançar o forró ou se relacionar com ele. Esse é o ponto principal, é consentimento. Tem uma página que é nossa parceira, Concurseiros Alagoanos, e eu sempre pergunto àqueles que são concurseiros, né, aqueles que vêm aqui, delegados, promotores, juízes, o conselho que a senhora dá para aquele jovem, para aquela jovem que está nos assistindo em casa e galga, sonha em um concurso público. Que estude, né? O principal é sentar na cadeira e estudar. Deixar a rede social por um tempo e focar realmente no estudo. É claro que hoje tem muitos atrativos, às vezes as pessoas acham que estão perdendo tempo, mas não existe conselho maior do que você sentar verdadeiramente e se dedicar àquilo e estudar. Esse é o ponto principal. A senhora tem muitos afazeres, né? Muito atarefado. E como é que surge a inspiração aí para escrever? Olha, eu gosto muito da escrita. Então, lembra que eu falei que desde a época do ensino médio eu até tinha vontade de fazer jornalismo. Então, eu gosto muito da leitura, gosto da escrita e sou também escritora. Eu tenho 2 livros publicados na área também jurídica. Um que é investigação de crimes contra crianças e adolescentes, direitos fundamentais de crianças e adolescentes. Quem tiver interesse também está disponível na Amazon. E foi fruto do meu mestrado na UFAL, juntamente com a carreira acadêmica e a atividade policial. Eu juntei as 2 coisas. E é interessante só fazer aqui um parênteses, porque a violência contra crianças também está dentro da compreensão da violência doméstica e familiar. A maioria das crianças que vivem em um lar abusivo, pelo menos indiretamente, sofre também a violência doméstica. E um homem que bate em mulher, com certeza ele é um mau pai. Muita gente diz, mas ele só bateu na mulher, ele é bom pai. Não, um homem que agride a sua companheira, ele também é um mau pai, porque aquela criança, no mínimo, está presenciando a violência e quem sabe no futuro pode perpetuar aquela violência e ser também, em algumas situações, um homem agressor. Mas eu gosto da escrita e o outro livro também é voltado à questão da violência de gênero, que eu busco trazer o protocolo com perspectiva de gênero, que é aplicado no âmbito do Poder Judiciário, hoje é obrigatório pelo CNJ. Eu busco trazer esse protocolo para a atividade policial,
A gente hoje aplica isso nas esferas das delegacias da mulher aqui, para que a gente tenha um atendimento diferenciado, sem aquela reprodução de estereótipos, que infelizmente ainda é tão presente na sociedade. Então, eu me viro em mil, né, fazendo essa tripla jornada, mas eu gosto muito da escrita. É algo solitário, mas eu gosto de escrever. A senhora bem ressaltou que o percentual ainda é baixo das mulheres que adentram na carreira policial. E aí a gente bateu um papo aqui com a doutora Yasmin, que é policial civil lá no estado de Sergipe, e ela conversava com a gente que ela trabalhava internamente e a vontade dela era ir para as ruas. E o supervisor dela, né, quem comandava lá a operação, informou para ela que ela poderia ir, mas contanto que ela aprontasse os serviços internos, ou seja, ela tem que fazer 2 serviços. Ela tem que aprontar lá tudo para depois sair para as ruas. E ela, com maior gosto, fez para hoje conseguir, né, lograr êxito e ir para as ruas, né? Quero dar aqui um grande abraço para a doutora Yasmin. E tem muita jovem que está nos assistindo e muitas das vezes pensa, mas quando ela pensa em adentrar na carreira policial, ela muitas das vezes fica acanhada. Poxa, mas será que vai valer a pena? Será que eu vou conseguir? Por mais que tenham tantos personagens que inspiram, igual a senhora, mas ainda fica aquele medo. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem aí para essas mulheres, né? Eu diria que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive nas forças policiais. Então, que não tenha receio, se a mulher tem vontade de ingressar na atividade policial, que preste o concurso, que estude, né, como a gente colocou, né, que sente na cadeira, que leia a doutrina, que consiga lograr isso e que ingresse na polícia, e que realmente a gente precisa, enquanto mulher, desbravar tantos espaços que durante tanto tempo foram dominados por homens. Recentemente, a ONU divulgou um relatório e diz que para haver paridade de gênero, ou seja, para haver igualdade entre homens e mulheres nos espaços de poder, serão necessários 145 anos. Veja, é muito tempo, é mais do que um século. Mas quem sabe a gente consiga aí reduzir esse espaço, quiçá reduz esse espaço e que haja mais mulheres ocupando espaços de poder. Então, daí a importância das mulheres também prestarem concurso para atividade policial e para a gente consiga aí aumentar esse percentual que hoje é tão pequeno, 20% apenas de delegadas mulheres. Quem sabe a gente no futuro próximo consiga aí equiparar ao quantitativo de homens e que a gente também verdadeiramente esteja nos espaços de poder. A senhora é delegada, né, muito bem sucedida, mulher, que conquistou o seu espaço, e a gente vive numa sociedade que muitas das vezes não reconhece aquilo que a gente fez outrora por alguém. Como é que a senhora lida com ingratidão? Eu acho que a gente tem que fazer as coisas não esperando o reconhecimento. Há muito tempo eu faço isso sem pensar, porque, especialmente em algumas funções, esse reconhecimento não vai ocorrer nunca. Então, vamos fazer por a gente mesmo, ter a consciência tranquila de fazer o que é correto e fazer aquilo de acordo com a lei. Então, não pensar porque vai ser agraciada com a medalha ou porque vai ser reconhecida por isso. Porque muitas das vezes até os espaços de poder são ocupados nem tanto realmente por um reconhecimento, digamos assim, por mérito. Então, é você fazer o que é correto e fazer aquilo que realmente que lhe dá prazer. Eu acho que o ponto principal é isso, e não ficar muito preocupado com ingratidão, porque sempre vai haver uma crítica, sempre vai haver alguma pessoa que vai falar alguma coisa ou outra, mas focar realmente naquilo que é importante, naquilo que dê prazer para a pessoa. É isso que eu penso. Não vou pensar na crítica nem do que uma pessoa, do ingratidão que vai pensar de algo assim. Se a gente for pensar assim, a gente nem vive, não é verdade? São muitos casos de polícia, né? Muitos anos de experiência. Teve algum caso que marcou dentre tantos? Olha, foram muitos, especialmente na época da DEIC, que a gente às vezes fazia, e aí vou fazer um parêntese, trazendo também para a questão da minha atividade policial, e eu falava que eu fui a primeira mulher a assumir a seção de roubo a banco, e na época havia muitos roubos a banco, eram aqueles roubos que eram explosão de terminal de autoatendimento, e normalmente era no interior, porque quando a vigilância era menor, havia menos policiais. E às vezes a gente passava 3 ou 4 dias fora de casa para conseguir aí identificar qual era aquela agência bancária que iria ver o roubo ou o furto, se fosse explosão de terminal de autoatendimento. E muitas das vezes nós, por sermos mulheres, é uma crítica muito forte, porque às vezes a gente passa 3 ou 4 dias sem voltar para casa. E se fosse um homem naquela posição, é normal ele estar ali. Mas para a mulher é uma crítica muito forte. E na época eu tinha uma filha bem pequena, ela já era adolescente, na época ela era pequenininha, e eu me lembro que entre essas idas e vindas, eu estava mais de 3 dias sem voltar para casa, e eu liguei, é a mamãe, e ela disse, que mãe?
Então, assim, isso para mim ficou porque é muito forte, porque há uma carga de cobrança muito forte para nós mulheres em estarmos, às vezes, 3 ou 4 dias fora de casa, especialmente em atividades policiais. E essa carga de preconceito ou de cobrança normalmente não existe com relação aos homens. É como se para o homem fosse natural ele exercer atividade fora de casa. Para a mulher, não. A mulher ela tem que estar ali, ela tem que cuidar do marido, ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar da família. E aquilo ali, para mim, me doeu realmente. E no fim, nós mulheres, e falando para aquelas que querem também ingressar na atividade policial, é algo que você tem que se dedicar, mas você tem que buscar, na verdade, o equilíbrio. Em algum momento você vai se dedicar mais à atividade profissional, em algum momento vai se dedicar mais à família, mas é uma busca, é uma luta diária pelo equilíbrio. Mas a cobrança para nós mulheres é muito maior, isso é fato, do que se fosse para um homem, por exemplo. Então, aquilo ali ficou porque a gente tem que também conciliar com a maternidade, que não é fácil, porque eu também sou delegada, mas eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, eu tenho um marido, eu tenho uma família, eu tenho uma casa, eu tenho uma filha, e você conciliar tudo isso é que é a situação mais problemática. Se a senhora tivesse uma frase para rodar Brasil e o mundo, que frase seria essa? Eita, que frase seria. A Clarice Lispector tem uma muito forte que ela coloca que é a questão da liberdade, né? Que ela quer a liberdade, mas a liberdade que ela coloca ainda não tem nome, né? Então as mulheres têm que buscar verdadeiramente aquela liberdade ainda que não tem nome, que vai muito mais além daquilo, e que de fato seja uma liberdade respeitando os seus direitos fundamentais. Que em algum momento a gente consiga aí ter um espaço de poder e uma sociedade em que seja mais justa, mais igualitária e que não haja tanta reiteração de violência contra a mulher. Eu não vou perguntar a idade da senhora. Não me pergunte. Mas se a senhora tivesse a oportunidade de sentar na mesma mesa com a doutora Ana Luísa, de 18 anos, o que é que a senhora diria para ela? Eita, que situação complicada. Eu diria, Ana Luísa, siga em frente, siga seus sonhos, vá em frente, siga aquilo que você tem que realmente trilhar. Se arrepende de alguma coisa? Não me arrependo. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo, com toda certeza. Não tenho arrependimentos. Coisa boa. Pessoal, que bate-papo bom, né? Como o doutor Tutimé Zairão um dia disse aqui para nós na bancada, que bate-papo agradabilíssimo. Que alegria ter a senhora aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Quero agradecer a você que está nos assistindo. Siga, compartilhe, comente. Estamos nos aproximando para o final do bate-papo. Tudo que é bom dura pouco. Ai, que né? pena, você estava na metade aqui, estava olhando aqui sempre. Mais fala. Mas aí a gente ainda tem algumas perguntas para fazer aqui. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Como é bom falar com pessoas inteligentes. A senhora é muito inteligente. Coisa boa. Me diga uma coisa, uma música. Eita, que vai tudo pro pessoal, né? Olha, eu gosto de metal, eu gosto de Sepultura, gosto de Iron Maiden. Todas no metal, gosto do Ozzy, enfim. Mas toca algum instrumento, não? Não, não toco. Canta? Não canto, também não, só ouço e vou aos shows de rock. É algo que me dá muito prazer, gosto muito. Bacana, uma cor. Uma cor vermelho. Vermelho, por que o vermelho? É porque é forte, relacionado ali a amor, enfim, gosto da cor vermelha. Coisa boa. A gente vive, querendo ou não, a política, ela faz parte da vida social, né? E a política em si, ela é boa. A problemática está na politicagem. A política, ela faz parte do ser humano e a gente precisa da política para ser mantido em sociedade e ter tudo que a gente tem de benefício. Como é que a senhora vê a política atual no Brasil? A política é interessante que a gente às vezes termina demonizando a política e muitos dizem, mas eu não quero me envolver. Mas é ali onde de fato está vendo que há decisões e que a gente precisa, enquanto sociedade, também participar ativamente daquelas decisões. Porque muitas das vezes estão sendo discutidas coisas que dizem respeito até ao nosso corpo, especialmente com relação às mulheres. Então, muitas mulheres têm muito receio em ingressar também em atividade política, mas no fim das contas, muitos homens não têm receio e terminam ocupando ali todos os espaços de poder. E hoje nós temos um percentual muito pequeno ainda de mulheres ocupando espaços políticos. E esse percentual precisa aumentar. Então, na questão da política em si, o que eu vejo, o que eu observo, a maior necessidade das mulheres é atuarem ali especificamente, porque muitas das vezes são coisas decididas que dizem respeito a elas, questões relacionadas às vezes até a absorvente, às vezes até a questão do próprio aborto, que diz respeito especialmente. Não estou falando aqui se é a favor ou contra, mas diz respeito à escolha da mulher. Então, são fatos ali decididos que dizem respeito à questão das mulheres e as mulheres precisam estar ali também atuando, especialmente com relação à decisão.
E na política também, fazendo outro parêntese, trazendo para a questão da mulher, a gente precisa reduzir essa persistência de discurso misógino, que infelizmente muitos vieram de viés político, e é isso que está por trás de um indicador tão grande de violência contra a mulher. Então a gente precisa compreender que mulheres e homens têm direitos iguais, inclusive na política, e só assim a gente vai conseguir reduzir esses indicadores, que são muito fortes, e só fazendo um parêntese aqui, trazendo a questão do lastro da política, são muito fortes hoje entre os jovens. Eu, essa semana, estava lendo uma reportagem da BBC inglesa e foi feita uma pesquisa e se colocou, veja, pela primeira vez na história da humanidade, o machismo hoje, ele predomina entre os jovens. Então, isso vai muito de encontro àquela percepção que a gente tem. Olha, as novas gerações estão mais conscientes sobre direitos das mulheres. Será que estão? Não estão. Então, hoje são adolescentes que reproduzem comportamentos machistas, que reproduzem discursos misóginos e que estão cometendo a violência contra a mulher. Houve uma série, né, recente, a série Adolescência, que foi passada na Netflix, que mostra muito claro isso, né? Adolescentes de 13 e 14 anos, e aí tem a questão também da internet terminar pelos algoritmos também reproduzir e perpetuar essa misoginia muito forte e que estão reproduzindo comportamentos machistas. E se eu trazer aqui, trazendo aqui para a polícia, aqui em Alagoas, vejam que pelos indicadores do setor de estatística e análise criminal, hoje um percentual predominante entre agressores de mulheres e de vítimas são entre 17 e 26 anos, ou seja, são pessoas muito novas, estão saindo ali da adolescência e estão já se tornando agressores. A gente tem um projeto que eu gosto muito na polícia, que é a Lei Maria da Penha vai às escolas. E eu gosto de palestrar com os adolescentes do ensino médio, e é interessante que após as palestras sempre me abordam algumas adolescentes, né? Para relatar comportamentos abusivos dos namorados, e começa, vejam, no namoro na adolescência, ele pedindo, mas eu quero que você me dê a senha do celular, você está curtindo fulano no Instagram. Quem é essa pessoa que você está curtindo? Você não pode usar uma minissaia se deu respeito. Então, são adolescentes que estão reproduzindo esses comportamentos misóginos, e isso é muito preocupante, porque a gente estava achando que as novas gerações estão mais conscientes sobre os direitos das mulheres, mas infelizmente não estão. E como é que a gente vai reduzir esses indicadores da violência se os próprios adolescentes estão também se baseando nesse tipo de discurso? E muitos deles também são ali perpetuados na seara política. Precisa trabalhar com relação a isso. A senhora falou no início sobre canções, né, que de certa forma incentivam a violência. Exato. E a senhora falou sobre que gosta do metal. E de certa forma a música ela tem um poder. Ela consegue acelerar você, ela consegue acalmar. Só que existe aí a liberdade poética. E como é que há esse conflito aí? E até que ponto a justiça ela pode ir para interromper uma canção dessa? Porque por mais que exista a liberdade poética, mas ela pode estar incentivando uma violência. Como é que faz? E você aí já respondeu. Veja, né, a gente está tratando uma questão da censura, mas até aquilo ali, quando aquilo ali de fato representa uma ofensa a alguma pessoa, né, quando está havendo um estímulo a uma prática delitiva, então aquilo ali precisa ser tratado no âmbito do Poder Judiciário. Imagina uma música em que a pessoa estimula um crime de estupro, por exemplo. Então, é claro que aquilo ali tem que ser observado de forma muito rígida para evitar que outras pessoas cometam aquele estupro se baseando na música. É claro que a gente vive em um país em que não pode haver censura, digamos assim, via regra geral, mas isso aí tem que ser observado com certo rigor. Inclusive, tem até hits que menosprezam, de fato, a figura feminina. É verdade, colocar a mulher numa situação de inferioridade. Vejam como a gente precisa trabalhar enquanto sociedade e melhorar realmente isso. Mas o fato, eu não sei como é que funciona, a senhora tem propriedade para falar sobre isso. Pode haver uma intimação para o autor, o compositor, mudar a letra, ou não apagar completamente, mas mudar a letra, ou isso aí... Como é que é feita essa situação? Isso aí a gente tem, não apenas na música, a gente também teve um caso recente, né, de um comediante, um suposto comediante, que inclusive está sendo investigado, porque vocês vejam que existe, hoje se fala muito em, aí eu vou trazer também para a questão, que tem um autor muito bom, que é Adilson Moreira, que ele fala no racismo recreativo. Ele é excelente na questão de interseccionalidade, na questão racial, e são coisas que aconteciam antigamente que hoje a gente não pode permitir. Coisas que ofendem aquele ser humano, e quando ele fala de racismo recreativo, é porque era utilizado aquilo ali no humor, utilizado na brincadeira, mas que é uma ofensa clara a uma raça.
Então, eu posso trazer isso também para a questão da mulher, e hoje existe uma misoginia recreativa. Então, são fatos que colocam ali a mulher numa situação de inferioridade, que não tem graça nenhuma, só pode ter graça para aquela pessoa que se diz comediante. Então, até que ponto aquela liberdade ali de expressão vai valer? Então, isso aí vai ser discutido no âmbito do Poder Judiciário, e é cada caso concreto que vai ser analisado individualmente, se pode haver uma censura, se não há censura, se aquilo ali está, de alguma forma, ingressando ali em uma atividade criminosa. Se eu, na minha fala, ou na minha música, ou no meu stand-up, enfim, eu falo algo que ofenda uma raça inteira, que ofenda uma parcela da população inteira, é claro que aquilo ali pode, em algum momento, configurar, sei lá, um crime contra a honra, por exemplo. Então, cabe a cada caso ser analisado individualmente no âmbito do Poder Judiciário. Mas, sinceramente, eu acho que isso aí não tem graça nenhuma, é algo que, se eu estou ofendendo ali uma parcela da população, inclusive, apesar da mulher ser entendida como uma parcela vulnerável e minoritária, nós não somos minoritários em número, nós somos, inclusive, a maioria da população brasileira, numericamente falando. Então, isso aí não tem graça e precisa, sim, em alguns momentos, ser tratado no âmbito do Poder Judiciário. Gravava com o doutor Anderson Passos. Doutor Anderson Passos, um abraço, né? E ele falava, e eu quero lhe agradecer pela fala que ele externou aqui conosco, que o direito da gente termina quando fere o do outro. Exatamente. E se confundem muito com liberdade de expressão. Mas até que ponto a sua liberdade ela está sendo válida se você está ferindo o direito do alheio? Perfeitamente. Essa sua fala é importantíssima. Se aquilo ali está gerando, está ofendendo toda uma parcela da população, aquilo ali não tem como ser aceitável, não tem como ser tido como legal pelo nosso ordenamento jurídico. Então, precisa realmente haver uma ação para que aquilo ali seja retirado, para aquela pessoa ser ou responsabilizada penalmente, ou responsabilizada no âmbito civil, com indenização, enfim. Mas a gente tem que realmente respeitar o próximo. Esse é o ponto mais importante. Coisa boa. Como é bom falar com a senhora. Eu quero ouvir da senhora um lugar. Aí um lugar, Maceió. Tá aqui no meu coração. Um time. Torce para algum time? Eu sou pernambucana, torço pro esporte. Melhor time do Nordeste, mas hoje em dia não tá tão bom assim. Mas sou torcedora do esporte. Meu pai era um torcedor fanático do esporte. Acho que a única vez que eu vi meu pai chorando foi quando ele foi campeão brasileiro, que houve discussão na época, né, para o Flamengo, enfim. Mas agora a minha filha, que nasceu em Alagoas, ela torce para o CSA. O meu marido, ele é torcedor do Santa Cruz, ela disse, não vou entrar nessa disputa, né? Eu vou torcer aqui para o CSA. Coisa boa, coisa boa. Qual a pergunta que eu não fiz à senhora que a senhora gostaria que eu tivesse feito? Eita, já nem sei. Foram tantas. Tem alguma, não? Não, só queria reforçar, como o foco aqui também é a questão da violência contra a mulher, e reforçar a necessidade das mulheres em se reconhecerem como mulheres, eu digo assim, e compreenderem que a gente veio aqui para o mundo, nós mulheres, viemos para sermos felizes, todos nós, né, homens e mulheres, e que a gente não tem que aceitar permanecer ali num relacionamento abusivo, porque a nossa sociedade entendeu que a mulher era que tem que manter o lar, que edificar a casa. Isso não tem razão de ser. A mulher veio para o mundo para ser feliz. E esse é o ponto mais importante que eu deixo para as mulheres. Se elas não estão sendo felizes, se está havendo ali um relacionamento abusivo, se ela está sendo vítima de violência, que não se intimide, que denuncie. Hoje nós temos uma rede muito forte para acolher aquela mulher e que a gente tem mais que seguir em frente e ser feliz, né? Essa a nossa função aqui, nesse mundo que ainda é uma função, um mundo de período tão curto, né, de vida, mas a gente tem que aproveitar com felicidade. Coisa boa. Doutora, desde já eu quero lhe agradecer. Mediante tantas ocupações, tantas tarefas, a senhora reservar um pouquinho do seu tempo na sua agenda para vir para cá para o DDI. Reforço mais uma vez, eleve muito o nível do DDI Podcast. E para mim é uma honra tê-la aqui, mas eu quero deixar as considerações finais para a senhora. Eu que agradeço, é um prazer muito grande, é uma conversa até leve. A gente vai falando quando observa o tempo, vai passando. Eu tenho tanta coisa para falar que vou falando ali, uma coisa em cima da outra, mas foi um prazer muito grande. Você terminou deixando aqui um ambiente leve. Mesmo falando de um tema que é um tema forte, que é um tema de enfrentamento à violência contra a mulher, mas e parabenizar também por você trazer esse tema também aqui para o seu podcast, porque a sociedade, a imprensa, a mídia, todos nós temos uma obrigação aí nessa luta diária
pela redução dos indicadores de violência contra a mulher. Então, muito obrigada e estou aí à disposição para uma próxima. Coisa boa. Bate-papo 2, vamos marcar. Boa, boa. Doutora, muito obrigado mais uma vez por ter aqui conosco, né? Temos um bate-papo marcado com a doutora Lucy, né? Lucy, eu chamando Lucy, é Lucy, doutora Lucy, né? Em breve vamos estar gravando e mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Papai do Céu, continue guardando a senhora. Pessoal, Amém. E é isso aí. Se inscreve, compartilha, comente para que mais vidas possam ser impactadas. A história de hoje foi magnífica. A história de amanhã também vai ser magnífica. Acompanha a gente lá no Instagram, no TikTok e aqui no YouTube. Valeu!